Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do Livro dos Médiuns. É sempre um prazer estarmos aqui reunidos para compartilhar um pouco da doutrina e conhecermos um pouco mais sobre nós mesmos. Então, que nós possamos nesse instante serenar os nossos pensamentos, nosso coração, a nossa mente e estarmos em sintonia com os bons espíritos. Rogando sempre ao Mestre Jesus que possa estar conosco, nos auxiliando, nos fortalecendo, nos amparando, para que possamos aprender um pouquinho mais. E assim nós vamos agradecendo também os nossos mentores individuais, todos os amigos encarnados e desencarnados que estão sempre conosco. E assim, fortalecidos e amparados nessa atmosfera de amor e de luz, nós vamos iniciando o nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, gente, é uma alegria compartilhar com vocês que nós estamos no nosso último capítulo do Livro dos Médiuns. Olha o quanto aí nós já percorremos nessa trajetória de estudarmos, de compreendermos um pouco mais sobre a doutrina e sobre nós mesmos. Então, esse capítulo 31, fala das dissertações espíritas. Nesse capítulo, Kardec, ele aponta, todas as dissertações de espíritos elevados. E essas dissertações, essas mensagens, elas são espontâneas, de espíritos de grande nome, como nós vamos ver no decorrer do estudo. Espíritos elevados que, através das suas mensagens, vêm confirmar a doutrina, vêm confirmar o espiritismo. E essas dissertações, elas estão muito relacionadas com o futuro do espiritismo, com os médios, as reuniões e sempre com base em comunicações verdadeiramente sérias. Quando a gente começar a falar, vocês vão ver que são comunicações sérias de grandes filósofos, de grandes nomes que, de uma forma ou de outra, todos nós já conhecemos. Porém, lá no final do capítulo, Kardec vem falar também, nos advertir que tomar muito cuidado, porque também teve as comunicações apócrifas, como ele fala. E que comunicações são essas? São comunicações que não têm uma veracidade, que não têm uma autenticidade. Ou seja, Kardec nos alerta sobre mensagens falsas atribuídas a espíritos elevados. Então, assim, ele faz esses dois paralelos. Mas hoje nós vamos ver alguns filósofos que vão estar falando sobre o espiritismo. Então hoje esses filósofos se referem à questão do espiritismo. Nós vamos começar aí com Santo Agostinho, que é muito conhecido no Evangelho, na Igreja Católica, enfim. E ele vem nos colocar que é preciso a confiança na bondade de Deus. E ele fala: sede bastante clarividentes para compreender os preparativos da nova vida que ele nos destina. Ele quem? O Espiritismo. Então é uma nova vida. Por quê? Foi todo um estudo, uma compreensão de que a vida ela é imortal. É um dos pilares aí já do Espiritismo. E Santo Agostinho, na sua mensagem, ele vem nos dizer que as bases do Espiritismo elas são sólidas. Por que ele fala que elas são sólidas? Porque ele coloca que o Cristo assentou a primeira pedra. E aí ele fala, coragem, Deus vos coroará a obra. Mas ele nos adverte: mas lembrai-vos bem de que o Cristo renega como discípulos
quem não tem a caridade. Se não sobre os lábios, não basta crer, é preciso bondade, dar o exemplo. É preciso a bondade, a benevolência e o desinteresse. Sem isso, a nossa fé será estéril, será inútil. Então, muito interessante aqui, quando às vezes sempre tem aquela dúvida, mas o Espiritismo não considera as mensagens de Jesus, não considera o Evangelho. E vem aqui mais uma vez confirmar que o Cristo é a base, é o alicerce. E além disso, ele vem falar da caridade. E não da caridade apenas do verbo, da palavra. Mas Santo Agostinho aqui nos adverte que é a caridade das ações, né, da prática. Então, eu só não vou ler todo o trecho, que é interessante depois, se alguém tiver interesse, está lendo. Mas o fundamental que ele coloca nessa mensagem é essa questão. A questão da caridade, a questão da base sólida que o Espiritismo está com a base, que é a primeira pedra, que é o Cristo, e essa confiança que a gente precisa ter na bondade divina. Seguindo, nós temos um outro filósofo, que é Chateaubriand, não é um filósofo muito conhecido, mas acho que algumas pessoas também já ouviram falar. E aí ele vem novamente reforçar que o próprio Cristo preside aos trabalhos de toda a natureza, que estão em vias de se cumprirem. E aí ele fala, para vos abrir a era da renovação e do aperfeiçoamento, que vos predizem os vossos guias espirituais. Então aqui, gente, ele vem novamente falar que o Cristo iniciou os trabalhos, ele abriu os trabalhos, mas que o Espiritismo vai dar essa continuidade, vai dar essa renovação, esse aperfeiçoamento. E aí ele ainda coloca aqui, seguindo mais um pouquinho, ele coloca que as comunicações se estabelecem entre todos os povos. As barreiras materiais serão derribadas. Os obstáculos morais que se opõem à sua união, os preconceitos políticos e religiosos desaparecerão rapidamente. E o reino da fraternidade se estabelecerá, enfim, de maneira sólida e durável. Observai desde hoje os próprios soberanos, guiados por mãos invisíveis, tomarem coisa extraordinária para vós, a iniciativa das reformas e reformas que partem do alto, espontaneamente, são bem mais rápidas e mais duráveis do que as que partem de baixo, que são arrancadas pela força. Então aqui mais uma vez, né, Chateaubriand falando do invisível, falando dos espíritos, né, dizendo aí que todos esses preconceitos políticos, tudo isso será transformado, será derrubado e dá a continuidade aí para se solidificar as questões mesmo espíritas. E ainda, gente, para finalizar, ele fala assim: eu havia malgrado os preconceitos de infância e de educação, malgrado o culto da lembrança, pressentido à época atual. Sou feliz por isso, e sou mais feliz ainda por vir vos dizer: irmãos, coragem, trabalhai para vós e para o futuro dos vossos, trabalhai sobretudo para o vosso melhoramento pessoal, e gozareis a vossa primeira existência de uma felicidade da qual vos é tão difícil fazer uma ideia quanto a mim de vô-la fazer compreender. Então aqui ele mesmo admite, né, que tinha aí os seus preconceitos, que tinha aí, que trazia isso desde a infância, mas ele vem compreender que esses preconceitos, eles vão cair por terra,
E aí ele nos convida mais uma vez ao trabalho. Não só o trabalho externo, mas esse trabalho interno de nós mesmos. Mais uma vez, essas mensagens, elas vão tratar justamente disso, dessa importância da regeneração moral da humanidade. E aí, seguindo, nós vamos falar um pouquinho de Rousseau, que também é um outro filósofo, que vem falar a respeito do Espiritismo. E aqui a gente não pode esquecer que o Espiritismo estava no início. E aí ele fala, né, o Rousseau, penso que o Espiritismo é um estudo todo filosófico das causas secretas, dos movimentos interiores da alma, pouco ou nada definido até aqui. Por quê? Porque não se estava definido, porque se estava num processo de descoberta, num processo de estudo. E aí ele explica, mais ainda do que descobre horizontes novos. Aí ele vem falar também da reencarnação. A reencarnação e as provas sofridas antes de chegar ao objetivo supremo não são revelações, mas uma confirmação importante. Vejam a importância desses textos filosóficos. Aí ele fala, estou tocado pelas verdades que esse meio coloca às claras. Disse meio com intenção, porque ao meu pensar o Espiritismo é uma alavanca que afasta as barreiras da cegueira. A preocupação pelas questões morais está inteiramente para ser criada. Discute-se a política que examina os interesses gerais. Discute os interesses privados. Apaixona-se pelo ataque ou a defesa das personalidades. O sistema tem seus partidários e seus detratores, mas as verdades morais, as que são o pão da alma, o pão da vida, são deixados na poeira acumulada pelos séculos. Então aqui ele nos adverte, né, que a verdade, as verdades morais, elas não podem ser deixadas para trás, mas elas devem ser estudadas. E quando ele fala, né, que as barreiras da cegueira, elas serão tiradas. E aí ele vem falar ainda, se o Espiritismo ressuscitou o espiritualismo, dará à sociedade um impulso que dá a uns a dignidade interior, a outros a resignação, a todos a necessidade de se elevarem até o Ser Supremo, esquecido e desconhecido pelas suas ingratas criaturas. Olha a profundidade, né? Porque nos convida e nos chama a essa necessidade de nos elevarem para chegar até o Supremo, de reconhecer o Criador. Então esse foi o Rousseau. Ainda seguindo, nós temos um espírito familiar. E esse espírito familiar vem nos dizer assim: se Deus envia os espíritos para instruírem os homens, é para esclarecê-los sobre seus deveres, mostrar-lhes a rota que pode abreviar suas provas e, com isso, apressar seu adiantamento. Ora, do mesmo modo que o fruto chega à maturidade, o homem também alcançará a perfeição. Aqui também, né, mais uma vez, falando que nós estamos no processo e que nós vamos nessa escala chegar um dia também aí a nossa perfeição. E ainda dizendo que Deus, ele envia esses espíritos para nos ajudarem, para nos instruir. E aí ele coloca ainda, mas ao lado dos bons espíritos que querem o vosso bem, há também os espíritos imperfeitos, que querem o vosso mal, ao passo que uns vos impelem para a frente, outros vos puxam para trás. E para distingui-los, que deveis concentrar toda a vossa atenção. O meio é fácil, tentai somente compreender que nada do que vem de um bom espírito pode prejudicar a quem quer que seja, e que tudo que vem
e que tudo o que é mal não pode vir senão de um mau espírito. Então aqui esse espírito familiar, ele vem mais uma vez, né, nos dizer e nos chamar a atenção para a gente saber quem são esses bons espíritos e quem são esses maus espíritos. E ele fala ainda: se não escutais os sábios conselhos dos espíritos que vos querem o bem, se vos melindrais com as verdades que podem vos dizer, é evidente que são os maus espíritos que vos aconselham. Só o orgulho pode impedir que vos verdes tais como sois. Mas se não verdes por vós mesmos, outros veem por vós. De sorte que sois censurados pelos homens que riem de vós por detrás e pelos espíritos. Então aqui, gente, falando mais uma vez, né, para a gente tomar cuidado com o orgulho e buscar entender, compreender como que eu aceito essas mensagens, se eu ainda estou melindrado, se são, né? Então, um espírito bom, ele não vai enviar mensagens que vai nos fazer mal, que vai fazer com que a gente fique melindroso, fique com isso. Então, assim, esses espíritos vão buscar sempre o melhor, que foi o pouco o pouco não, né? O muito que nós vimos nesse livro, que fala sempre da gente passar tudo pelo crivo da razão e da gente compreender quem são esses verdadeiros e bons espíritos e quem são esses espíritos que ainda se comprazem com o mal, com a maldade. Seguindo, nós temos ainda uma mensagem de São Benedito. Então, São Benedito diz assim: vossa doutrina é bela e santa, a primeira estaca está plantada e solidamente plantada. Agora não tendes mais do que caminhar. A senda que vos está aberta é grande e majestosa. Feliz é aquele que chegar ao porto, quanto mais prosélitos terá feito, mais lhe será contado. Mas, para isso, não deve abraçar a doutrina friamente. É preciso fazê-lo com ardor, e esse ardor será dobrado, porque Deus está sempre convosco quando fazeis o bem. Então, aqui nos convidando a fazer o melhor. Não é essa doutrina que nós aqui estamos, não é fazer por fazer, mas fazer tendo essa clareza que nós estamos fazendo, não é para ninguém, é para nós mesmos, que nós somos os primeiros a sermos assistidos, a sermos auxiliados e a compreender. E bonito isso que São Benedito fala, né? Que essa doutrina é bela e santa. E ele fala ainda, ele fala assim, crede bem que o mais cético, o mais ateu, o mais incrédulo, enfim, tem sempre um pequeno canto no coração que gostaria de poder ocultar de si mesmo. Pois bem, é esse pequeno canto que é preciso procurar, que é preciso encontrar. É esse lado vulnerável que é preciso atacar. É uma pequena brecha deixada aberta de propósito por Deus para facilitar à sua criatura o meio de reentrar em seu seio. Então, olha que bacana isso, nos chamando, nos convidando a trabalhar nós mesmos. Que por mais que aquele que fala, eu sou ateu, eu não acredito, como ele está colocando aqui, mas existe em cada um de nós as nossas vulnerabilidades, as nossas mazelas, e é esse ponto, e são esses pontos, né, que nós precisamos trabalhar. E são esses pontos que aqui esses filósofos, que tem mais, que daremos continuidade nas próximas aulas, vem nos chamar a atenção para essa busca de nós mesmos, para essa confirmação
da doutrina. E essas mensagens, gente, tratam, todas elas, né, tratam da importância da doutrina para a nossa regeneração, para a nossa busca interior, a nossa busca moral, a busca da humanidade como um todo, né? Compreendendo sempre que nós somos seres imortais e que sempre vamos trabalhar e que nós devemos buscar essa transformação. E essa transformação, ela vai aqui além, né, como eu já falei, do que nós fazemos externamente. Essa transformação, ela passa pelo nosso íntimo, pela transformação social e principalmente a responsabilidade que todos nós temos com a doutrina, que é o que os filósofos aqui de um modo geral estão chamando aí a nossa atenção. Lembrando sempre que o ponto de partida sempre será os ensinamentos de Jesus. Eu espero ter contribuído de alguma forma. Não tem como não ler, porque são